Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches. Tem dúvida nova hoje? Dúvida na tela. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 1, que não devemos assentar-se na roda dos escarnecedores. Mas o que significa isso na prática? Nesse mundo, o que mais temos são pessoas que zombam de Deus. No meu trabalho, tem muitas pessoas assim. Não posso ter amizade com essas pessoas, com não crentes, nem ficar no meio delas. Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Ela é muito interessante e tem gente que confunde demais essa questão, sendo necessário, então, que a gente aprenda o que de fato significa não se assentar na roda dos escarnecedores. Vamos, então, à minha lousa de explicações, aprender mais desse tema. Então, vamos lá. Texto na tela, muito conhecido, Salmo capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado. Bem-aventurado é a felicidade que vem de Deus, completa, abençoada. Ele está dizendo que essa felicidade está na vida do homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que vai ser o foco do nosso estudo de hoje. Para algumas pessoas, quando nós falamos de não se assentar na roda dos escarnecedores, elas pensam o seguinte: olha, isso equivale a ser mais isolado de qualquer contato com pessoas que não são crentes. Se não é crente, se não vai à igreja, se não se mostra um seguidor de Cristo, então não é uma companhia para estar comigo. Com esse tipo de pensamento, as pessoas rejeitam qualquer convite de proximidade. Por exemplo, vai ter um aniversário. Eu não vou, se não for de crente. As pessoas mantêm, então, o mínimo possível de contato que é necessário para a vida, pois, segundo muita gente pensa, qualquer contato com pessoas que não professam a mesma fé seria a mesma coisa que se assentar na roda dos escarnecedores. Logo, estaria ou irá atrapalhar a minha felicidade. Eu não vou ser feliz se eu estiver alguns minutos, algumas horas do meu dia com esse tipo de pessoa. Assim, nós temos visto muitos crentes que acabam não tendo nenhum contato social, nenhuma vida social mais aprofundada com pessoas, porque as julgam escarnecedoras pelo fato delas não andarem na presença de Deus. Mas estaria essa atitude correta? É assim mesmo que Deus ordenou que fosse? Seria esse o ensino do Salmo capítulo 1, versículo 1? Eu vou te mostrar que não é bem assim. No entanto, é preciso que a gente faça aqui algumas observações e aprendamos alguns termos importantes que aparecem ali naquele salmo. Então veja o vídeo até o final para você aprender tudo isso e entender como que você tem que agir a partir de agora diante de pessoas escarnecedoras. Bom, a primeira coisa que eu acho extremamente necessário a gente aprender é quem são. Quem são esses tais escarnecedores? A gente vai aprender. Mas eu queria deixar um recadinho para você. Nós já batemos 700 vídeos aqui no canal de estudo bíblico, glória a Deus. E todos os dias, de segunda a sexta às 15 horas, tem vídeo novo. Por isso eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, embaixo desse vídeo tem o botão de inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. É vídeo gratuito para o seu crescimento. Você não vai poder dar desculpa para Deus de que não aprende a Bíblia porque não consegue estudar, porque nós temos apresentado aqui estudos bastante detalhados para abençoar a sua vida. E claro, se você precisa de uma ajuda a mais, de um professor e quer aprofundar mais, primeiro link aqui no comentário que está no topo fixado, tem link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis Apocalipse. Aí eu vou ser o seu professor particular. Bom, dentro da definição da palavra, os escarnecedores são aqueles que zombam daquilo que é sagrado, fazem pouco caso de Deus, das suas ordens. Ou seja, em outras palavras, estamos falando aqui daqueles que são ímpios, são aqueles que desprezam as coisas de Deus e até chegam a falar arrogantemente contra o Criador. Ok, presbítero, entendi a definição. Mas olha que interessante, uma coisa importante. Qualquer pessoa que de alguma forma não tem o coração entregue a Jesus, este é um escarnecedor.
em maior ou menor grau. E é importante a gente entender isso, ok? Então veja, uma pessoa, por exemplo, que escolhe andar em determinado tipo de pecado e não se arrepende dele, está escarnecendo de Deus, está zombando, está ignorando a mensagem do Senhor. Então pense comigo, de certa forma, todo crente, antes de conhecer o Senhor Jesus de verdade, era um escarnecedor. Mas como que esse crente deixou de ser um escarnecedor e passou a ser um servo dedicado de Deus? Ele deixou de ser tudo isso quando ele foi alcançado pela luz do Senhor Jesus Cristo. Agora, como que essa luz chegou até esse coração? O apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? É importante a gente entender então que geralmente essa pessoa deixou de ser escarnecedora quando ela recebeu a mensagem pregada do Senhor por alguém que se assentou para lhe ensinar a respeito disso, ou seja, alguém que deu alguma atenção para esse escarnecedor. Então veja que nós já começamos a perceber aqui que os escarnecedores, eles precisam de atenção daqueles que estão na luz de Jesus. Agora pense comigo o seguinte: se não se assentar na roda do escarnecedor é isolar-se totalmente dele, como ouvirão, como receberão o testemunho a respeito de Cristo? Isso começa a esclarecer muita coisa e já nos leva ao segundo ponto. Será mesmo que não se assentar na roda dos escarnecedores é ser isolado desse mundo, das pessoas que não servem a Cristo? Veja, Jesus Cristo, ele disse que os crentes são o quê? O sal e a luz do mundo. Está ali em Mateus 5, de 13 a 14, evidentemente, que os crentes pegam essas características do próprio Cristo. Então veja, seria bem complicado os crentes exercitarem essa influência positiva, que é a ideia de ser sal e luz, influenciar positivamente, iluminar, fazer diferença onde se está. Seria complicado sendo totalmente isolados das pessoas que não seguem a Deus, concorda? Como que eu posso ser sal e luz totalmente isolado? Quando nós olhamos para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, nós observamos que ele demonstrou essa realidade para a gente. Por quê? Porque ele teve vários encontros com todos os tipos de pessoas que eram consideradas as mais pecadoras da sociedade ali da sua época. E nem por isso nós vemos a palavra de Deus dizer que ele pecou, que ele perdeu a felicidade, que ele deixou de ser santo. Olha só que interessante. Aliás, o que nós vemos na vida do Senhor Jesus é que ele impactou positivamente as pessoas com as quais ele se encontrou e até pessoas com as quais ele se assentou para conversar, para comer. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Mas pense comigo o seguinte: como fazer isso sem ter contato com as pessoas? Tem como fazer isso, ser como Jesus Cristo é, sem ter nenhum contato com as pessoas? Evidentemente que não. Então já dá para perceber aqui que não se assentar na roda dos escarnecedores não tem nada a ver com isolar-se do mundo. Ok, presbítero? Então eu preciso saber o que é isso para que eu pratique corretamente. Agora a gente vai aprender. A grande sacada do entendimento do Salmo 1, versículo 1 é sentar-se e ficar igual. Olha que interessante. Quando o Salmo 1, versículo 1 diz para não se assentar na roda dos escarnecedores, está dizendo que nós não devemos imitar a conduta dessas pessoas pecadoras. E claro, também não sermos participantes das mesmas obras, mas que eles praticam. Então observe que o texto de Salmos, ele não está falando de isolamento, mas ele está falando de você se conformar com a mesma situação, com você ser influenciado. Também está em foco nos Salmos que não devemos nos associar a pessoas que zombam de Deus, os escarnecedores, de forma que participemos das obras delas de forma direta, fazendo a mesma coisa. Ou seja, elas nos puxam para os caminhos delas, ao invés de nós sermos influência positiva para elas. Nesse sentido, podemos agora então compreender
exatamente o comportamento correto que Jesus Cristo nos apresentou como modelo ao se encontrar, por exemplo, com publicanos, prostitutas e outros pecadores e não se contaminar com os pecados deles. Agora observe no Salmo 1, versículo 1, que nós temos aqui, algumas figuras de linguagem que nos ajudam a compreender melhor o Salmo. Então veja que ele diz o seguinte, olha, bem-aventurado o homem que não anda. Andar na Bíblia é uma figura de linguagem que significa viver. Ok? Então ele não está falando aqui de fazer uma caminhada com uma pessoa, mas ele está falando de pessoas, de crentes, de servos de Deus que não vivem no conselho dos ímpios, ou seja, nas mesmas obras, nas mesmas filosofias que os ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, se deter aqui, a ideia é parar para fazer aquilo que é errado, para trilhar a caminhada incorreta, o mesmo caminho que os pecadores andam. Obviamente está falando dos erros, e não de um caminho, de uma estrada. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É a mesma ideia, só que de uma forma mais profunda. Essa pessoa aqui, ele está dizendo, olha, você já está no mesmo grupo, você já é um deles. Então, você não é um deles, você não aceita os conselhos, não anda nas mesmas obras e não faz parte do mesmo grupo fazendo as mesmas coisas. Então observe que não tem nada a ver com se isolar. E quando nós voltamos aqui para o ensino de Jesus, nós observamos que o Senhor Jesus ele sabia se impor perante essas pessoas. Ele não aceitava o conselho delas, ele não andava nos mesmos caminhos, ele não saía do caminho de Deus para andar no caminho dos ímpios, mas ele era o quê? Uma luz para essas pessoas, ao mesmo tempo em que não era contaminado com as suas práticas pecaminosas, que ele conhecia bem, ele sabia muito bem o que elas praticavam. O que nós temos hoje, infelizmente, é que muitos crentes copiam o comportamento dos fariseus e não de Jesus. Os fariseus olhavam para Jesus e questionavam o Senhor pelo fato dele estar em alguns momentos na companhia de pessoas que eles consideravam as mais pecadoras, sem considerar que Jesus estava em missão, sendo sal e luz na vida delas. Observe o trecho de Marcos 2,16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos: por quê? Por que ele come e bebe com pecadores? Evidentemente, é uma pergunta aqui capciosa, de crítica. Então, enquanto muitos dos crentes de hoje em dia, que deveriam ser sal e luz, se afastam da vida dessas pessoas que estão na lama do pecado, o diabo as acolhe e as leva para cada vez mais fundo na perdição. Então, não confunda o ensino do Salmo número 1. Ele não está falando para você se afastar das pessoas. Ele está falando para você tomar cuidado, para não imitar, para não andar no mesmo conselho delas, mas não está falando para você e eu deixarmos de ser sal e luz na vida delas. Será que isso foi o que o Salmo nos ensinou? Se afastar? Claro que não. Será que foi isso que o Senhor quis nos ensinar quando nos disse para não se assentar na roda dos escarnecedores? Evidente que não. O Senhor Deus nos deu o seu exemplo através do Senhor Jesus, do jeito certo de lidar com as pessoas do mundo, que são pecadoras, que ainda estão distantes do Senhor. Assim, eu concluo dizendo que nós devemos sim estar na presença de pessoas que precisam conhecer a Deus. Porém, eu faço aqui um alerta importante. Nós precisamos ser cuidadosos para que não sejamos atraídos para o caminho deles, para as filosofias deles, para viver as mesmas obras más. E assim nos tornemos também iguais a eles. Lembremos que nós não somos super-heróis. Então a gente deve saber a nossa missão, a nossa identidade. A gente deve ter em mente exatamente como Jesus tinha aquilo que nós devemos fazer, pois nós somos também pecadores inclinados ao erro. Todo cuidado é pouco. É preciso estar preparado e agir com sabedoria, mas ao mesmo tempo com ousadia também, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, ok? Nós precisamos fazer a obra que Ele nos designou para fazer, mas sempre tendo em mente o que estamos fazendo ali quando estamos na companhia de pessoas que não servem a Deus ou em um ambiente com essas pessoas.
E a nossa missão é sermos sal e luz para elas. Jesus orientou seus discípulos a esse respeito quando disse em Mateus 10:16: Eis que eu vos envio. Então observe que Jesus, ele nos enviou, ok? Para onde? Só para o meio dos crentes? Não. Ele nos enviou, diz ele, como ovelhas para o meio do quê? De lobos. Então a gente vai estar ali no meio de pessoas complicadas. Mas ele nos disse: sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Esse é o conselho que nós devemos ter em mente. Quero deixar aqui para você um link no primeiro comentário que está no topo do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Já que estamos aqui examinando uns salmos, você sabe o que é o Vale da Sombra da Morte no Salmo 23? Eu vou explicar para você em detalhes e você vai ficar surpreso aqui nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.